Olá, meus amigos, bom dia. Dr. Antônio Martins de Farias aqui mais uma vez para gravar um vídeo. Primeiro, para agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, que tem se inscrito no meu canal. Muito obrigado mesmo. Eu estou muito feliz. 472 inscritos. Ganhei dois inscritos, dois amigos esse final de semana. Muito obrigado ao Ricardo, muito obrigado ao Erivaldo que se inscreveram no meu canal. Muito feliz mesmo. Bom, meus irmãos, eu deixo aqui o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. O meu vídeo de hoje, o título chama Lula precisa gastar menos e governar mais. Pelo seguinte, dados do governo referentes a maio de 2024, de maio de 2023 a maio de 2022, nós tivemos um índice, do seguinte: o gasto da Previdência Social aumentaram 14%. Com o seguro-desemprego, um acréscimo de 9,4%. Com o benefício de prestação continuada, que é o famoso BPC, que são aquelas pessoas que não contribuíram, da assistência social, estaria dentro da assistência social. São aquelas pessoas que nunca contribuíram para a Previdência, portanto, quando completam 65 anos ou tem alguma doença grave, não tem com o que viver, o governo remunera com um salário mínimo. Esse aumentou 15,1%, enquanto o Bolsa Família teve um acréscimo de 35,9%, quase 16%. Tá? Esses dados são publicados, extraídos do Estadão de ontem, edição de 14 de julho de 2024. Isso é muito preocupante. Isso caracteriza o quê? Que o governo perdeu, que o país perdeu o controle sobre os gastos sociais. Ah, Antônio, como resolver isso? Só através de uma política fiscal austera, com corte de gastos. O governo está completamente perdido. Porque o Bolsa Família aumenta de 35%, quase 36%. O que fazer? Cortar a Bolsa Família? Não, porque o povo está morrendo de fome. O Bolsa Família não atinge nem a metade da população carente que passa fome no Brasil. Bolsa Família é fundamental. Eu estou aqui aplaudindo o governo pela ideia do Bolsa Família. Agora, que ele não atende às necessidades do povo brasileiro. O seguro-desemprego, ele pode ser reduzido. De que forma? Encontrando novas vagas, reduzindo as demissões, do setor, principalmente do setor privado, porque o setor público praticamente as demissões inexistem. E também tem poucos concursos públicos, principalmente em ano de eleições municipais, não pode mais, só a partir de 2025 que começa, então, alguma entrada de funcionário público no setor municipal. No setor estadual e federal, tudo bem, mas eles têm tido poucos concursos, Aí eu cobro, cadê os 17 setores da economia que estão isentos da contribuição social incidente sobre a folha de pagamento, que não segura esse desemprego? O desemprego está 7,9, 7 pontos, tá bom, tá baixo. Mas ainda é preciso que o governo está pagando seguro-desemprego, porque as pessoas estão ficando mais tempo desempregadas. Isso é o quê? É o mercado que não está absorvendo toda a mão de obra disponível. Não quero aqui, não tem pleno, não quero que o governo Lula faça a política do pleno emprego. Não vai chegar a isso. Tá? O Brasil não tem estrutura. O Brasil não permite a sua economia crescer de forma eficaz, de forma mais eficiente, de forma maior, porque ela não tem estrutura. Se houver um crescimento da economia, há um gargalo no sistema, ou no sistema de transporte, ou no sistema aéreo, ou no sistema de telefonia, ou no sistema de energia. O Brasil não tem estrutura para crescer. A economia brasileira tem que vir se arrastando a passos de tartaruga, porque não tem mais capacidade de investimento. O governo, com esses gastos sociais, não investe mais em nada. Ele não sobra dinheiro para investimento. O Bolsa Família é difícil de você reduzir, porque a carência e a pobreza do Brasil é enorme. Nas periferias das grandes cidades, você tem cidades pequenas do interior do Brasil, a quantidade de pessoas passando fome é enorme. O Bolsa Família não alimenta, não sustenta, mas é um alívio, mas não é a solução. E já virou um programa que não dá mais, vamos dizer assim, ibope ao governante.
porque o Bolsa Família já faz parte do cenário normal da economia. O governo Lula, para ficar popular, ele tem que inventar novos programas sociais. Agora, tirar da onde? Né? Eu sempre... Agora, o BPC, o benefício de pagamento de prestação continuada, né, que é, como eu falei no início, para aquelas pessoas carentes que nunca contribuíram para a Previdência, portanto, não tem como obter uma aposentadoria, né? Tem como reduzir? Não. Ele vai aumentar. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas não têm acesso à Previdência Social. Né? E quando envelhecer, essa juventude que não quer contribuir, porque cidades como Santa Cruz de Capibaribe é um problema sério. Eu moro numa cidade onde todo mundo trabalha por conta própria, mas ninguém se preocupa com a Previdência Social. Quando adoece, e agora eu tenho direito ao salário de maternidade, eu tenho direito. Não, você nunca contribui. E essas pessoas agora estão com 20 anos, 30 anos, está tudo bem. Agora, quando elas estiverem com 65, que não tiverem com o que sobreviver, essa é a grande realidade que o Brasil tem que enfrentar. Né? Há como reduzir, como o governo diz, não, vamos fazer passar um pente fino, fazer uma pesquisa, investigar as fraudes. Tem fraudes? Eu acredito que tem. Eu não estou afirmando que tenha fraude no sistema, tanto no CAD único quanto no BPC, né? Ou na Previdência Social. Eu não tenho elementos para afirmar isso. Mas, segundo estatística, 25 bilhões de reais poderiam deixar de ser pagos se houvesse uma fiscalização adequada no SUS ou no sistema de Previdência Social. Mas cadê? Quem vai fazer isso? O governo não tem competência, ele não tem elemento suficiente para fazer uma... Ele quer que, se ele fizer bem feito, uma fiscalização bem feita, ele acha, mas ele não tem pessoal para isso. O que ele vai fazer? Vai cortar aleatoriamente, fazer mais injustiça. Tomara que ele não faça essa ideia para não prejudicar, muita gente vai morrer de fome. Que ele vai cortar os benefícios das pessoas que realmente precisam de benefícios, ele vai cortar. E as pessoas que têm amigos lá nos CRAs, sabe que ele é rico, mas dão Bolsa Família, dão para ele ficar. Isso aí acontece, né? Que os CRAs, infelizmente, são ligados às prefeituras, né? Os conselhos tutelares são ligados às prefeituras e viraram cabide de emprego, e viraram o quê? Cabos eleitorais para os prefeitos, para os vereadores. Lamentavelmente, o Brasil é assim, né? Se utiliza do Estado, é o patrimonialismo, utilizando, né, do Estado, né, as pessoas se utilizando do Estado como se fosse dele, que não é, mas infelizmente os prefeitos, os vereadores, os governadores, o presidente da República, os deputados federais, estaduais e os senadores acham que o país é deles. Então você vê a ideia do Pacheco de fazer a renegociação da dívida dos estados. Ele quer uma ideia astronômica, passar para a União os títulos perdidos dos estados. Ora, se os estados têm dívidas que não vão ser cobradas, porque não tem condições de receber, ele quer passar isso para a União com o pagamento da dívida dos estados. Tomara que isso não passe, né? Que essa ideia seja abortada, mas infelizmente, né, a incompetência dos estados e a falta de fiscalização dos tribunais de contas, dos municípios e dos estados, levam ao endividamento de tal forma que o governo, como o estado de Minas Gerais, os estados mais ricos do país são os mais endividados, porque isso é falta de seriedade na administração. Não estou aqui somente culpando o presidente Lula, né? Então, a situação do país ela é muito grave, e o Lula, ele escolheu como saída a birra com o presidente do Banco Central. Como se a briga com o presidente do Banco Central, a briga contra a taxa Selic, fosse resolver o problema. Não vai resolver o problema da inflação. O que ele pode fazer é ganhar popularidade, ficar um governo popular, como foi feito. Ele comprou essa briga nas últimas semanas, parece que ele estava adivinhando que as pesquisas estavam sendo feitas, as informações estavam sendo coletadas, passou a criticar de forma nas entrevistas que concedeu aos vários veículos de comunicação, elegeu o presidente do Banco Central como bode expiatório e a popularidade dele subiu. Ótimo para o presidente, mas péssimo para o país. Porque a taxa Selic não é a taxa remunerada, a taxa Selic é a taxa que remunera as negociações entre bancos. E o Banco Central e os bancos federais são as remunerações dos depósitos compulsórios, enfim, aquela é uma taxa intermediária. Essa taxa, ela tem uma informação no mercado, mas o verdadeiro juro de mercado, isso ninguém fala. E a inflação não é só a inflação não só é alta porque tem a taxa de juros alta do Banco Central.
A inflação é alta porque tem a formação dos preços, que sobe, a desvalorização do real. Então não adianta o presidente Lula enganar a população dizendo que a culpa pela alta da inflação, pelo não crescimento da economia brasileira é pela política adotada pelo Banco Central. Não estou aqui defendendo o Banco Central, não tenho procuração para defender Roberto Campos Neto. Agora, não é isso que vai resolver. O que o governo precisa de fazer é governar com seriedade, cortando despesas. Chama o Congresso Nacional e diz, olha gente, vocês têm que me ajudar. Agora os deputados querendo 50 bilhões, 55 bilhões para distribuir para os amigos, sem prestação de contas, como é as emendas parlamentares. Esse país não tem solução. As obras paradas que nunca vão, as coisas loucas como essa, tomara que seja abortada essa medida provisória que transferiu para a conta da população brasileira todo o prejuízo das empresas de energia lá do Amazonas que foram compradas pelo grupo pela família Batista. Esses gargalos é que acaba com a economia brasileira. Você não pode transferir um prejuízo de 100 milhões de reais de uma concessionária de energia e transferir para toda a população pagar, e agora vem os empresários, compram o lado bom, o ativo da companhia, e deixa o passivo para o povo pagar. Esse é o erro do Brasil, isso chama-se patrimonialismo. Entendeu? Esse é que é o grande problema. É culpa de Lula? Não, porque tem várias negociações, os ministros estão envolvidos, né? O Tribunal de Contas parece que está pedindo para esse processo ser suspenso. Tomara que o Congresso Nacional não vote essa medida provisória, porque é um absurdo. O que o governo tem que fazer é uma política fiscal austera, diminuir gastos. Tem onde tirar gasto? Tem. Tem onde cortar despesas? Tem. Não vamos tirar do pobre, que é o BPC, o benefício de prestação continuada. Não vamos tirar do auxílio doença. Não vamos sacanear o pobre, o coitado que está morrendo de fome, vendo seus recursos sendo negados pelo INSS, para levar 2, 3, 4, 5 anos para poder receber. Isso é uma injustiça. Isso vinha sendo feito no governo Dilma, foi feito no governo Bolsonaro, foi feito no governo Temer, e tomara que o governo Lula não entre nessa loucura de retardar, de dificultar, de negar auxílios às pessoas que realmente precisam de auxílio doença, de BPC, e sejam cortados, leve 2, 3 anos passando fome, porque o INSS não quer gastar. Acho que é chegada a hora do país governar, mas governar com seriedade, né? Parar dessa ilusão de enganar, que acha que o povo é bobo. O povo não é bobo, o povo sabe, porque tem eu aqui para dizer. Eu sou um do povo que abre a boca, que critica, que chama atenção, né? Os desgastes sociais do governo saíram do controle. O governo precisa de encontrar equilíbrio entre as suas receitas e suas despesas. Isso é fundamental. Agora, não adianta cortar tirando do pobre, tem que tirar do rico. Tire das isenções, questione os incentivos fiscais, vamos discutir um projeto de longo prazo. Não é tirando, vamos atrasar os pagamentos do INSS, vamos atrasar os pagamentos dos auxílios doença, vamos atrasar o pagamento do BPC, que vai resolver o problema de caixa. Não vai resolver. Veja o que aconteceu com a presidente Dilma, que ela não mandou o dinheiro para pagar o 13º salário de novembro e dezembro daquele ano, e o que fizeram? Quando chegaram em março do ano seguinte, deram o impeachment dela. Aí vem o PT com esse discurso, foi um golpe? Não foi. Foi um vacilo da presidente Dilma. Se ela não queria dizer que não tinha caixa, ela podia ter zerado o caixa, mas tivesse pago o 13º dos pensionistas e aposentados, que foi onde ela foi impeachada por essa irregularidade administrativa. Se ela tivesse chegado em janeiro daquele ano, que eu não me lembro, foi 2016, 2017, ela não teria sido empichada. Mas não, o que ela fez? Ela continuou devendo aos bancos, deixa para lá. Isso foi o que aconteceu com a presidente Dilma. Porque falta seriedade. Agora, para as emendas não falta dinheiro. Para os 5 bilhões para os partidos políticos pagarem despesas agora nas eleições municipais, não vai faltar dinheiro. Para o PL remunerar Bolsonaro, uma pessoa incompetente, uma pessoa que é inelegível. E o que é que o PL está fazendo? Pagando mais de 100 mil reais por mês, sei lá quanto aluguel de mansão em Brasília, que não é barato, né? Mais o salário da mulher dele, mais o Bolsonaro, com dinheiro público. Esse país não é sério. Cadê o Poder Judiciário? Cadê as organizações sociais que não cobram isso? O dinheiro do PL é do povo, mas não está pagando para Bolsonaro, uma pessoa
inelegível, um golpista, né, como ele foi um golpista, uma pessoa que desviou joias, conforme tem um relatório da Polícia Federal, vendo as falcatruas que Bolsonaro fez, e ainda se dá o direito de ganhar 200 mil reais, provavelmente 200 mil reais, pago pelo dinheiro público. É uma vergonha. Bolsonaro não devia, eu não estou querendo prisão de Bolsonaro, não, porque ele tem que ser julgado, condenado, de acordo com a lei, com o processo. Tem esse inquérito da Polícia Federal, o relatório da Polícia Federal, que não tem o que ele contestar, ele cometeu os crimes, estão lá, as provas estão, só não enxerga quem não quer. Só não vê as provas que condenam o Bolsonaro aquele que não quer. Né? O próprio Bolsonaro já sabe o próprio Bolsonaro sabe que vai ser condenado. Né? Mas aí ainda se paga 200 mil para esse homem, dinheiro público. O salário dele, o subsídio dele como ex-presidente, não estou contestando, é direito, é lei, ele tem, inclusive preso. Quando ele estiver preso, se ele for preso um dia, ele tem que receber. Eu não acho, vamos tirar os subsídios dele. Não, é o direito dele. Agora, não é justo que o PL continue pagando para uma pessoa inelegível, uma pessoa que não tem futuro político, que não vai se candidatar até 2030 e com dinheiro do povo. Essas coisas, esses gargalos no nosso país que atrasam. Né? E nós estamos numa crise, você vê a questão dos Estados Unidos, né? Uma crise social que acaba repercutindo. Você vê qual o problema, o berço da economia, da democracia moderna, né? Os Estados Unidos, de 1776, 1791, com a Constituição lá da Filadélfia, né, com a Convenção da Filadélfia, fizeram uma Constituição democrática, 30 emendas até hoje. A democracia sempre reinante nos Estados Unidos. Nós estamos com um problema. 16 atentados contra o presidente da República já acontece nos Estados Unidos. O último foi ontem contra o ex-presidente Trump, que fazia um comício, que podia ter sido uma tragédia. Né? Graças a Deus ele não morreu, mas morreu parece que 2 pessoas, é lamentável. Né? E essa crise também vai chegar aqui, essa crise social, por falta de opção, porque a sociedade ela parou de discutir os verdadeiros problemas do país. Porque o Brasil precisa discutir seus problemas. A gente não pode ter um déficit monstruoso na Previdência de 329 bilhões de reais que nós vamos ter esse ano, 2024. E o governo não faz nada. A nossa dívida interna da Previdência é de 5 trilhões, a nossa dívida pública é de quase 7 trilhões de reais, quase chegando a 92% do PIB. Ou 68%, 72% do PIB, em 2035 chega a 92%. Quer dizer, em 2035 é ali, o governo tem que trabalhar com projetos de longo prazo. O problema é que o Brasil perdeu essa capacidade de discutir os seus problemas a longo prazo. Daí a necessidade de que um governo, eu acho, como eu falo, o meu título, né? O Lula precisa gastar menos e governar mais. Porque ele tem que cobrar da sociedade. Não adianta o Lula não querer falar com o Congresso Nacional. Não adianta o Lula não querer resolver, a pauta de costume, eu não quero discutir. Ele tem que discutir todos os problemas. Ele está aí ele é político. Ele é o agente, ele é o cargo mais importante do país. Não adianta o Lula ficar só querendo aparecer para fazer nome para o PT. Ele não governa para o Partido dos Trabalhadores, ele governa para todos os brasileiros. Agora, não é culpa só de Lula, gente. É uma oposição ridícula, como nós temos. O PL, que é o maior partido, tem 93 deputados e não sei quantos senadores, me desculpe que eu não... Mas é medíocre. Os deputados do PL vão ser liderados por Bolsonaro. Bolsonaro não sabe o que é política. Bolsonaro sempre se lucrou do erário público. Bolsonaro sempre viveu às expensas do governo. O Estado sempre remunerou Bolsonaro. Ele botou todas as ex-esposas, botou todos os filhos para viver usufruindo das benesses do Estado. Então, Bolsonaro não sabe. Entregar a liderança política a Bolsonaro é não querer governar. Porque Bolsonaro é um incompetente. Bolsonaro é um inconsequente. Bolsonaro é um irresponsável e quis governar com ditadura, como ele quis fazer durante o tempo todo. Nos últimos dias, quando ele viu que perdeu a eleição, ele tentou dar o golpe, as falcatruas que ele fez para tirar as joias lá do aeroporto, sei lá onde estava no aeroporto em São Paulo, acho que era Guarulhos. É só você ver, isso está nítido na falta de respeito de Bolsonaro para com o povo brasileiro. E a gente ainda elege Bolsonaro como um líder político. O PL está lá com o Valdemar Costa Neto, o primeiro réu do mensalão, né? E esse homem hoje faz oposição. Que oposição nós temos?
Então é preciso que a sociedade se una, a sociedade se reúna e grite: queremos isso, queremos honestidade, queremos governança. O Brasil não vem governado desde 2010. Essa é a grande realidade. Porque Dilma não governou, Temer não governou, Bolsonaro não governou e o presidente Lula só está apagando incêndio aqui e ali, aqui e ali. Não estou criticando somente, porque a culpa não é só do presidente Lula, a culpa é de toda a sociedade, principalmente da oposição medíocre, ridícula que nós temos. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.